O instinto materno não é tão automático quanto dizem, e isso não te faz menos mãe. Ele não é um botão que liga no parto. E se você acha que ele é, talvez tenha assistido propaganda demais. Eu sei. Desde que a gente engravida, dizem que quando o bebê nascer, a gente vai saber exatamente o que fazer. Mas e quando esse instinto não aparece de cara? Me venderam a ideia de que as minhas filhas nasceriam, eu olharia para elas e pum! Tsunami de amor incondicional, paciência, sabedoria. E assim, eu já estava há 3 semanas no hospital. Eu, de fato, me senti muito calma, em paz. E eu amei as minhas filhas assim que eu as vi. Mas quando eu voltei pra casa, bateu um desespero do tipo, cara, e agora? Agora é sério. Era um medo de dormir e não ouvir o choro e outras inseguranças. E o que me manteve firme foi o meu pensamento positivo de que tudo ia dar certo e que eu ia fazer o melhor pelas minhas filhas. Mas isso eu já tinha antes de engravidar, não era algo novo, sabe? E foi definitivamente o que me salvou, junto com a minha grande vontade de ser mãe. Mas e se eu te dissesse que é normal sentir essa insegurança? Um levantamento do National Child Birth Trust revelou que 32% das novas mães relataram dificuldade em criar vínculo com o bebê logo após o nascimento. E 12% delas sentiram vergonha de falar sobre isso com profissionais de saúde. E um outro levantamento indica que mais de 10% das mulheres lutam para se conectar com seus bebês. E 73% delas disseram que não receberam nenhuma orientação sobre como criar esse vínculo nas primeiras semanas. Mas isso não afeta a qualidade do amor, desde que exista cuidado, presença e afeto. Outra pessoa que decidiu investigar o que estava por trás desse mito do instinto materno foi a jornalista norte-americana Chelsea Conaboy, mãe de 2 meninos, um de 6 e um de 8 anos. E ela publicou o livro Mother Brain: How Neuroscience is Rewriting the Story of Parenthood. E, basicamente, após inúmeros estudos e entrevistas com dezenas de mães cientistas, a Chelsea observou que aquilo que se convencionou chamar de instinto materno, na verdade, não tem nada de científico. Segundo ela, abre aspas, é um conceito teórico escrito por homens religiosos, perpetuando uma visão moral da maternidade e da feminilidade, fecha aspas. Ela acredita que essa ideia tenha sido levada adiante geração após geração porque soa verdadeira, uma vez que de fato a gente observa mudanças intensas em nós mesmas e em outras mulheres que passam pela experiência da maternidade. O problema de acreditar no instinto materno como uma coisa automática é que a mãe que não sente isso no começo, ela se acha incapaz e ela pode até evitar pedir ajuda por vergonha. E sabe quem adora essa fantasia? A indústria. Ela te vende curso para entender cada choro, livro para ser a mãe perfeita, curso de sono e até almofada para amamentar no ângulo exato. E se mesmo assim você se sentir perdida, aí, claro, a culpa é sua. E vamos ser sinceros, nos primeiros choros intermináveis, nas noites seguidas, em claro, sem fim, eu duvido que você não tenha uma vez sequer olhado para o seu bebê e pensado: cara, eu te amo, mas, meu Deus, o que que eu fiz com a minha vida? Mas ninguém fala isso em voz alta, né? Porque a boa mãe, ela tem que estar em estado de graça o tempo todo. Eu não nasci sabendo interpretar cada choro. Eu não sabia sempre como acalmar. Eu aprendi errando, tentando. E todos os dias eu aprendo, as minhas filhas mudam diariamente. E esse tal desse instinto materno é vendido como se fosse um superpoder que toda mulher recebe no parto. Mas a realidade é que maternidade é uma construção diária e, como todo aprendizado, ela leva tempo. O vínculo não é sempre um raio que cai do céu. Muitas vezes ele é a construção feita de olhares, toques, pequenas vitórias. E me parece mais uma daquelas lendas modernas para controlar as mulheres, sabe? É bonito dizer que a gente nasce sabendo, mas o que que isso significa na prática? Que se você não souber, o problema é você.
É sempre a mãe que falhou. Quando a gente não sente essa conexão imediata, a culpa bate. E se você ainda não sente esse instinto, respira. Você está aprendendo, assim como eu. E aprender não te faz menos mãe, te faz uma mãe real. Talvez a gente precise parar de chamar de instinto e começar a chamar de relação. Relação leva tempo, cuidado e presença. E se a gente parar de acreditar nesse papo, talvez a gente pare de cobrar que as mães saibam tudo sozinhas. E daí, quem sabe, finalmente, a maternidade vire um trabalho de equipe, não um teste de sobrevivência. E você? Conta pra mim, você sentiu esse instinto materno logo de cara ou precisou construir essa conexão? Conta aqui nos comentários e se você conhece uma mãe que precisa ver esse vídeo hoje, compartilha com ela também. Tchau, tchau.